Brasil, coisa boa, hein? O sorteio que vai definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil acontece na terça-feira, na sede da CBF. A lista de classificados foi fechada com as vitórias de Cruzeiro e Vasco da Gama. Já os eliminados juntam os cacos e pensam no Brasileirão. No Maracanã, o líder Flamengo pode ter a estreia de Carrascal contra o travesso Mirassol. Já o São Paulo promove uma mini reformulação com as iminentes saídas do goleiro Jandrei e de Lucas Ferreira antes de encarar o Vitória. Sem o zagueiro Mercado, o volante Richard e o atacante Carboneiro. O meu Inter visita o Bragantino. No Corinthians, o departamento médico recebe Memphis e também Carrídio, que vai operar o tornozelo e deve ficar fora por cerca de 4 meses. No Palmeiras, a diretoria busca melhorar o elenco e estancar o início da crise entre a torcida e o técnico Abel Ferreira. Se nós nos lembrarmos que antes do jogo de Flamengo estávamos em primeiro no campeonato, estávamos em primeiro na Libertadores, passámos em primeiro na fase de grupos, fomos à final do Paulista e que tínhamos ganho 3, 4 paulistas seguidos. Agora, claro, quando se fala em cima de um derby, eu disse isso aos jogadores, a fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Los resultados no han sido los mejores, pero es verdad que te encuentras un buen grupo, un grupo de compañeros muy bueno en el que te tratan con mucho cariño. La acogida por parte de todo el club está siendo muy buena, así que muy agradecido. E vamos lá para impor o nosso jogo. Sabemos que vai ser fora de casa, com a torcida deles, no campo deles. Mas nada é impossível. Vamos lá para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com os 3 pontos. Acho que a gente fez o primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Quando se tem pessoas e agradeço também Pedrinho, Pedro Júnior, Pelaipe, todo o Mister, principalmente meus companheiros de trabalho, porque nos momentos mais difíceis você vê quem está com você. Agora é muito fácil todo mundo, mas nos momentos lá atrás de cobranças justas, todo mundo nunca virou as costas, todo mundo confiou muito no meu trabalho e eu, Deus quiser, continuar aí trabalhando, dedicando e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. Muito bem, aqui comigo esse trio pegou a letra do Cássio, Ronaldão. Bom dia! Bom dia, menina Renata. Você vê, né? Cássio, Fábio, Hugo, não ganham prêmio, né? E sempre cai no colo dos caras que já foram pra Copa com o braço curto. O futebol é assim, né? Futebol é feito de coisas que a gente não entende e não compreende. Acompanha mais o futebol europeu, estuda que você vai entender bem, viu? Mas mesmo acompanhando não entende. 2 Copas do Mundo e não pega a bola no jogo. Aí, como é que vai? Como é que vai? Agora, crise no Palmeiras, quem diria? Numa sexta-feira, crise no Palmeiras. Ai, que lindo. Quem falou? Ah, não, tá todo mundo falando aí. Edu, a crise chegou, é isso? Bom dia, Renata, bom dia a todos. Chegou. Não, crise nada, eu acho que tem que entender o momento realmente, não é tão bom. Mas como você sempre fala com a gente aqui, sabe, Renata? O quê? Não podemos mudar o passado, Isso. mas podemos mudar o presente e o futuro. Tá cheio de Então, coach esse programa. quem sabe o futuro nos promete muitas Uma coisas. pancada bem dada não faz, né? É o Ulisses com o caderninho lá. Chico Garcia, quem diria, hein? O Flamengo eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro e agora enfrenta a sensação da Série A, o Mirassol, para começar a rodada. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É o Miras tá demais. Mas eu já tô preocupado, sabe por quê? Porque semana passada o jogo do Inter às 8h30 da noite foi um grande complicador. Foi por isso que o Inter perdeu, né? Horrível, horário horroroso. Ruim. Como o Grêmio joga com o Sport domingo 8h30, eu já perdi. Já perdi por causa do horário. Estará lá, Chico? Então, não estarei. Estarei em Porto Alegre, mas não no jogo. Na última vez que ele foi na Sul-Americana, o Grêmio eliminou-se. Melhor não. Deixa quieto, vou ver de longe. Pra sua casa, pra sua vida, jogo aberto na internet. Saíram os indicados ao prêmio Bola de Ouro, um dos prêmios mais importantes da Europa e do mundo. E tem brasileiro lá entre os melhores, coisa boa, hein? Na sequência, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. E vamos que vamos! E só numa
confusão mental. Não, sabe por quê? Nós já começamos a discutir o Campeonato Brasileiro e olha que tem a Copa do Brasil. Vasco e Cruzeiro estão classificados na competição. E eu quero começar com o Vasco, que finalmente, diante da sua torcida, na sua casa, resolveu despachar no primeiro tempo o CSA. E, inclusive, o time foi elogiado pelo técnico Fernando Diniz. Vasco classificado na Copa do Brasil. Juntos somos mais fortes. Era o que dizia o mosaico 3D da torcida vascaína. Atmosfera favorável em São Januário, com mais de 19 mil presentes. E o time soube se aproveitar disso. Começou indo pra cima. Na primeira chance, Ryan testou pra fora. Mas na segunda, Lucas Piton bateu cruzado. E o camisa 77 estufou a rede, abrindo o placar. Agora, com 4 gols, ele se tornou um dos artilheiros da Copa do Brasil. Muito feliz por estar vivendo esse momento. Muito feliz por ter feito o gol, participado do segundo. Agora continuar no caminho. O caminho tá sendo bom. Nesse outro lance, Ryan ganhou do zagueiro na corrida, tentou driblar o goleiro e Nuno Moreira perdeu. De fora da área, Ryan bateu forte, Gabriel Félix deu rebote e Felipe Coutinho fez o segundo. O camisa 10 voltou a balançar as redes depois de mais de 4 meses. Jair só não deixou o dele também porque a trave impediu. Mas no último lance do primeiro tempo, Piton tocou para Tietê, que tirou da marcação e chutou para marcar o terceiro. A única chegada do CSA na etapa inicial foi com Cachoeira, que até conseguiu vencer Léo Jardim, mas estava em posição de impedimento. Só que no segundo tempo, a história foi diferente. Logo aos 3 minutos, Brian, de cabeça, descontou para a equipe alagoana. Thiago Marques teve a chance de colocar de vez os visitantes no jogo, mas mandou por cima. Brian, de falta, também levou perigo. Pequenos sustos em uma noite, até certo ponto, tranquila para os vascaínos. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo brilhante e o segundo tempo a gente caiu muito mais de produção do que devia. Uma vitória que não só garante a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e quase 5 milhões de reais em premiação, mas também acalma os ânimos depois de 7 jogos sem vencer. Acho que foi um resultado muito importante para o grupo, pela confiança, né? A gente retomar o caminho da vitória, porque tá sendo complicado para a gente. A gente sabe da dificuldade de cada fase, né? Mas eu acredito que a nossa equipe tem condições de poder brigar e de poder buscar esse título, sim. O Vasco da Gama precisava dessa classificação até para dar uma satisfação para a torcida, mostrar uma reação na temporada, já que faz uma campanha muito irregular no Campeonato Brasileiro. Então, Edu, agora está classificado, é uma boa possibilidade, dinheiro na conta. Dinheiro na conta, principalmente para um clube que está precisando, né, Renata? Porque a gente vê que o Vasco está passando por um momento difícil financeiramente, mas ontem, especialmente, o time jogou muito bem no primeiro tempo. As ideias do Diniz, que a gente sempre é acostumado a ver, a gente viu ontem, né, as triangulações, colocando jogadores com maior número de um lado do campo para depois virar o jogo e ter a possibilidade de finalizar. O Ryan, não sei. Ryan, né, que se fala. É um jogador assim, interessantíssimo, Renato. É um cara que finaliza, é forte, é rápido. E no segundo tempo, mais uma vez, né, o Vasco dá aquela abaixada na guarda, dá aquela cochilada, toma um gol no início do segundo tempo, mas depois manteve aí, teve chance até de ampliar o placar e valeu pela classificação, até mesmo para passar para a próxima fase, para dar moral para a sequência da temporada. Parafraseando, desculpa, pode falar, Chico. Parafraseando o próprio Fernando Diniz, o segundo tempo ele perdeu por 1-0. Então, o Santos, assim, o Vasco, perdão, deu chance porque tem uma jogada, né, que acho que o 9, ele entra driblando, ele chega na cara e chuta por cima. Ali era o 3-2. Você imagina como é que ia ficar o final do jogo? E a torcida já começou a dar uma murchada. Nossa senhora, teve uma época, um momento ali de risco ali pro jogo. Não, a Copa do Brasil, ela apronta, ela surpreende, ela elimina, ela é maldosinha também. Ronaldão, saindo um pouco da esfera do campo, ontem foi divulgado que veio a público um plano de sequestro do presidente Pedrinho do Vasco da Gama. Em que ponto chegamos, hein?
O futebol é uma coisa de louco mesmo. E o Pedrinho estava com segurança ontem também já, para a família também. Aí é brincadeira, né? Agora, o que falar fora do gramado, a não ser... Pedrinho, a gente está aqui torcendo por você aqui e continua com segurança, irmão, até desenrolar esse ninho aí, que senão... Até ficar como presidente do Vasco, porque a pressão a política ali é complicada. Força, Pedrinho. Muito bem, agora quem também carimbou a classificação já era esperado, mas sofreu nos 2 jogos, o Cruzeiro, em Minas 0-0 com o CRB, que não vai bem de 9 jogos, só isso, perdeu 6, não é? Então, precisava da classificação, não conseguiu. Já o Cruzeiro viu o Cássio defender o pênalti batido pelo GG. Foi um jogo que teve suas complicações, mas no final, 2-0, e o Cruzeiro é candidatíssimo ao título da Copa do Brasil. Cabuloso. Gigante. Novo empate não servia. Wanderson sabia. Matheus Albino defendeu. Depois do escanteio não deu para ele. Cobrança fechada de Matheus Pereira. Vilauba, o zagueiro que vai decidido para frente, abriu o placar. 1-0. E aí, correr risco era o jeito. Kaique pro Matheus Pereira. A trave salvou o time de Alagoas aos 26 minutos. A 8 minutos do fim, cruzamento de William Potker. O giro de Mikael e o chute no braço de Fabrício Bruno. Pênalti marcado. Não dá para discutir, é ou não é? Um gol do CRB a essa altura levaria a decisão para os pênaltis. GG foi nela e o que rolou? Cássio operou mais um de seus milagres. Hoje o pênalti não é mais, assim, nem vou dizer loteria, nada coisa assim, porque antigamente não tinha esse recurso que hoje a gente tem, de ver vídeos, de estudar, de ter feeling em certo momento. Com a vaga nas mãos, só faltava confirmar a passagem para as quartas de final. E ela veio na bobeira de Segovia e na tranquilidade de Eduardo. 2-0. A gente não deixou de lutar, não deixou de tentar. Tivemos nossa oportunidade. Poderíamos ter levado a partida para os pênaltis, mas agora é levantar a cabeça. E o Cruzeiro chegou a 8 jogos sem sofrer gols fora de casa. Me sinto muito bem, muito feliz, foi muito bem recebido pelo Cruzeiro. O pessoal, Minas Gerais é muito legal, muito bacana, o povo mineiro é um povo sensacional. E me sinto em casa, me sinto à vontade, assim, que eu posso fazer, retribuir, tentar fazer o meu melhor dentro de campo, tentar fazer melhor ajudando o Cruzeiro. Então, eu estou muito feliz, muito contente, minha família está feliz e quando a gente está feliz, as coisas fluem bem. Houve um tempo onde a felicidade ficou para escanteio, quando decidiu deixar o Corinthians. Depois de 12 anos, 712 jogos e 9 títulos, entre eles campeão da Libertadores e campeão do mundo. No Cruzeiro viveu os altos e baixos de um recomeço, a construção de uma nova história. Já são 61 partidas com a camisa celeste. Trabalho, dedicação e empenho, às vezes as coisas acontecem como a gente quer, mas quando se tem pessoas e agradeço também Pedrinho, Pedro Júnior, Pelaipe, todo mister, principalmente meus companheiros de trabalho, porque nos momentos mais difíceis você vê quem está com você. Agora é muito fácil todo mundo, mas nos momentos lá atrás de cobranças justas, todo mundo nunca virou as costas, todo mundo confiou muito no meu trabalho e eu, Deus quiser, continuar aí trabalhando, dedicando e ajudando o Cruzeiro, que é o mais importante. Uma bola muda tudo e essa mudou graças à aposta do Cruzeiro em Cássio e de Cássio no Cruzeiro. Tudo azul para eles. Olha, o gigante Cássio, você conhece bem, né, Ronaldão? Sabe que no momento decisivo ele tem estrela, ele não se esconde, pelo contrário. Não que o Cruzeiro estivesse numa situação terrível, mas estava ganhando de 1-0, poderia ter sofrido empate, levar para os pênaltis. Claro, tinha o Cássio ali, mas depois da defesa desse gigante, o Eduardo no finalzinho sacramentou o placar em 2-0. Menina Renata, é a frieza e a elasticidade que ele tem. A leitura também, quando ele vê o atacante indo para a bola. Ele é um cara decisivo, né? E é legal ver um cara, da forma do Cássio está chegando, na carreira, tudo que ele conquistou e fazendo a diferença ainda. Ele, o Fábio, eu brinquei aqui, citei no começo do programa, falando desses goleiros, mas é uma referência para toda a molecada também. E é legal você ter um cara dessa confiança, dessa certeza que o Hugo deve estar olhando também, certeza que os goleiros que gostam, né, dessa profissão, de se espelhar na tranquilidade, na forma de jogar. Então, o próprio Everton também usando o lado psicológico, colocando algo a mais na carreira.
é importante para o goleiro. E aí o crescimento dessa profissão é legal ver. E tem nome, né? Tem Cássio, tem Fábio, tem Everton, tem Hugo, que está crescendo. Isso é legal. É legal ver o Cássio feliz, né? Eu acho que a gente tem que destacar também nessa semana, porque fica sempre nos mesmos, e se você me permite, vou ampliar um pouquinho o leque, vou falar só de quem atua no Brasil, porque o Santos foi decisivo para o Atlético Paranaense eliminar o São Paulo, e o Everson, goleiro do Galo, ele não só defendeu, como bateu o pênalti. Então o goleiro, ele pode atrapalhar muito, ele pode deixar a desejar, mas a gente tem vários goleiros que não vão chegar numa seleção brasileira, mas que são extremamente importantes para os clubes, são seguros, são jogadores referência. O Brazão, que vem fazendo uma temporada excepcional com o Santos, porque é muito atacado e aparece com boas defesas. Então o Brasil está muito bem representado pelos goleiros, eu concordo com você. E o Alisson também. Falando a verdade aqui, o Alisson entrou numa lista aí que ela, só pelo fato de entrar na lista, Renata... eu fico feliz. Deixa aqui os goleiros aqui brasileiros felizes com tudo isso. É verdade que a gente torce para que ele vença também. Chico Garcia. Braço a torcer. Abrimos esse leque para os goleiros que merecem espaço. Olha, eu não sei se ele vai passar bem o final de semana. Olha. Será que tá legal? Não sei não, hein? Acho que a defesa do Cássio mexeu com ele. Acho que ele ficou saudosista, porque ele foi um dos grandes da história também, né? Agora, Chico, importante também falar do Cruzeiro, que passa por um momento interessante. O time é vice-líder no Brasileirão, está classificado na Copa do Brasil. O Leonardo Jardim afirmou textualmente numa entrevista que eles não queriam a Sul-Americana, que o objetivo maior é a classificação para a Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro, silenciosamente, vem bem. É um candidato, ainda mais agora em que acho que as portas se abriram também, quando você derruba alguns favoritos, né? Possíveis favoritos, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, que acabaram ficando pelo caminho, dando uma forçadinha no São Paulo, né? Mais Flamengo e Palmeiras. Mas o Cruzeiro hoje é um bom candidato a ganhar essa Copa, é um atalho também para chegar na Libertadores. Você tem uma conquista e você já garante a vaga, mas acho que o Cruzeiro também vai brigar pelo título brasileiro. Só que ontem o Leonardo Jardim teve um choque de realidade, né? Quando ele disse assim, olha, não sei se eu vou ficar muito tempo aqui no Brasil, não. Joga um dia em Porto Alegre, outro dia em Maceió, aí vai para Libertadores, né? Daqui a pouco a Boiacá, Chicó, assim. Campo pesado, né, Lá Chico? na Europa é tudo pequenininho, tudo pertinho. Aqui é diferente. A gente fala disso, né? Que o desgaste, às vezes, é viagem. Ah, mas os caras vão de voo fretado, no conforto. Irmão, às vezes você passa 8 horas dentro do avião, tem que jogar no dia seguinte. E aí, como é que... Aí não pode preservar, tem 2 competições. A realidade é dura. Ontem bateu na porta do Cruzeiro. Só pra gente arrematar o assunto, o Cruzeiro enfrenta o Santos no final de semana, Edu Dracena. E o coração está batendo pra qual lado? Ixi, haja coração, Renato. Eu acho que vai dar um empate, vai. Que mureteiro. Olha só, não tem intervalo. A gente quer mostrar a tabela, a 19ª rodada da Série A, mais conhecida como a última rodada do primeiro turno, hein? Passou rápido, gente. Olha só. E ela começa com o líder do campeonato, o Flamengo, recebendo o Mirassol no Maracanã, no mesmo horário. Pra que tudo junto, CBF? Aí você olha tudo daquele jeito, né? São Paulo e Vitória e... Bragantino e Internacional, os dois eliminados da Copa do Brasil na semana, hein? Bom, seguimos com Fortaleza e Botafogo no Castelão. Renato Paiva reencontrando o time carioca. Olha que confronto interessante para fechar o sabadão. Bahia e Fluminense. Eu sou mito, Rogério Ceni. Agora seguimos pro domingo. Vamos lá. Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Os dois seguem na Copa do Brasil, se enfrentam em São Januário. O Palmeiras, Palmeiras, recebe o Ceará. Que é, Rona? Crise! Que crise. Ceará que aprontou pra cima do Cruzeiro em pleno Mineirão. Olho nele, não é? Léo Condé fazendo um belo trabalho. Bom, aí o Edu Dracena vai tomar calmante, vai usar aquela maracujina que chegou aqui nas sextas ontem, não é? São as crises de amor. Que isso, né, Léo? Nem por isso. Aonde? Ronaldo que tá falando essas coisas. Crise de amor, eu acho que essa aí é pro Inter, hein? Opa. Bom, Cruzeiro e Santos que se virem e bem lá no Mineirão. E aí teremos Grêmio e Sport na Arena do Grêmio, 8h30 da noite, horário maledeto. Esse horário aí perdi, né? Segundo a Renata, quem jogar esse horário perde. É um horário que se você ganhar tá tudo certo, mas se você perder é depressão pura. Começa a semana já, meu Deus.
E olha só, no final de semana, no sábado e no domingo, Ronaldão, você não vai ter tristeza. Nada me interessou até agora. Tá faltando. Vai ser lá na segunda-feira, Caxias do Sul, Juventude Corinthians. 8 da noite. Eu gosto desse jogo isolado. Leva a japona, que não é uma japonesa... Japona, sabe o que é japona? Uma japonesa grande, é uma jaqueta. Agora, uma perguntinha que não quer calar. E a tabela? Nós não temos a tabela? Ô, Rona, amanhã tem votação, hein, do impeachment. Amanhã, hein? Vamos votar direito aí, depois não fica reclamando, hein? Vamos ver se tira toda a turma daí, hein? Bah, e como diria um amigo meu, tabela! Tabela! Eu quero só até a 10ª posição, não quero olhar o resto. Bom, Flamengo ali, firme e forte na liderança, mas muito de perto está olhando para o primeiro lugar, o Cruzeiro. O Palmeiras tem 33 pontos, lembrando que tem jogos a menos, é o terceiro colocado. Por isso, Rê, não teremos o campeão do turno, né? Não. Que a gente tem sempre simbolicamente o campeão do primeiro turno, cheio de asterisco, aí não vai ter como definir. Vamos ver o que vai acontecer na rodada. O Bahia também tem 2 jogos a menos, assim como o Mirassol, a grande surpresa na 5ª colocação. O Bragantino, que começou muito bem, mas deu uma derrapada e continua derrapando, né, Bragantino? Bragantino é o 6º colocado. O Botafogo está na 7ª colocação. Olha o São Paulo como subiu bem na tabela. Estava ali bem perto da zona do rebaixamento, já é o 8º colocado. O Fluminense voltou para a primeira parte da Série A. O Galo a mesma coisa. E agora começa o problema. Ceará, Corinthians, Inter, Grêmio, Santos... Vitória. E aqui o bicho pega. Zona do rebaixamento. Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport. Só lembrando, o Chico foi muito bem quando falou que não teremos aí no primeiro turno com o seu campeão, porque poucas equipes têm 18 jogos completos na competição. E a gente fala do Cruzeiro, do Bragantino, do São Paulo, do Corinthians e do Vitória. O resto... 9 times. Então, no resto, todo mundo tem ainda alguma coisa a cumprir. Nossa. 9 times por 16 jogos. Então, a gente começa abordando a Série A com os times cariocas, especialmente Flamengo, Botafogo e Fluminense, que se preparam para mais duelos na Série A. O Rio de Janeiro continua sendo... O único carioca eliminado na Copa do Brasil, o Flamengo está sem tempo para lamentações. Amanhã o time volta a campo pelo Campeonato Brasileiro e recebe o Mirassol no Maracanã. O que não faltam são problemas para montar a equipe. Com desfalques por lesão, suspensão e desgaste físico, Felipe Luiz deve promover a estreia do único reforço que ainda não entrou em campo. Anunciado no último sábado, Carrascal chega com a expectativa de ser uma opção para a vaga de Arrascaeta, que vem sofrendo com dores na coxa. Bruno Henrique e Luiz Araújo nem viajaram para o confronto contra o Galo por recomendação do departamento médico para controle de carga. Agora devem ser reavaliados. Além das dúvidas, Jorginho está suspenso e também não joga. No Botafogo, a transferência de John não aconteceu. Depois de estar encaminhado com o West Ham, o goleiro voltou atrás e decidiu permanecer no Rio. Nas redes sociais, John alegou que nunca desejou sair do clube. E apesar de ter sido poupado contra o Bragantino, em meio às negociações, agora volta a ser a principal opção no time titular. Amanhã contra o Fortaleza no Castelão, às 8h30 da noite. Apesar da permanência de John, a chegada de Neto será mantida. A diretoria conversa ainda com Cris Ramos. O atacante espanhol tem 1,90 m e 28 anos. A proposta do Glorioso, junto ao Cádiz, é de 3,5 milhões de euros, o equivalente a 22 milhões de reais. Também amanhã, mais às 9 da noite, na Arena Fonte Nova, o Fluminense visita o Bahia. Com o departamento médico cheio, a tendência é que Renato Gaúcho mande a campo um time bastante modificado. A ideia é dar oportunidade para os jovens da base. Sim, óbvio que eu vou mexer no time para sábado. Garotos vão jogar. Porque não tem saída. Nesta quinta, o Lúcio Acosta desembarcou no Rio. O atacante argentino de 31 anos faz exames nesta sexta antes de ser apresentado. O Fluminense vai pagar 4 milhões de dólares ao FC Dallas
equivalente a 22 milhões de reais. Hoje, a diretoria corre para conseguir regularizar o jogador antes do final do dia, para que Lúcio possa enfrentar o América de Cali pela Sul-Americana, terça-feira. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de começar esta nova etapa, assim que nada, veremos o que passa neste dia. Edu estava comentando aqui nos bastidores que ainda tem vagas, né, no Flamengo para contratação, entre elas um goleiro. Falando em goleiro, o Botafogo hoje conta com o John e com o Léo Link. O John praticamente estava negociado com o futebol inglês, vai ficar, e está chegando o goleiro Neto, goleiro que já circulou bastante pela Europa, então não dá para reclamar da posição de arqueiro. Nada ruim para o time do David Ancelotti. Nada ruim, são grandes goleiros e vai ser uma briga bem intensa ali, porque o John tem uma história, claro, foi campeão da Libertadores, campeão brasileiro, é um goleiro que eu gosto muito, sabe jogar com os pés, é um goleiro grande, né, tem muita confiança no seu trabalho e fez uma diferença muito grande em momentos importantes do Botafogo. Então, acredito eu que vai ser uma briga sadia, porque independente de quem jogar ou não, o Botafogo vai estar muito bem servido, Renato. Ronaldão, teremos um duelo de tricolores na Bahia. O Bahia recebendo o Fluminense do Renato Gaúcho. Tem favorito? Com dois mitos no banco, né? O mito Rogério Ceni e o mito Renato Gaúcho. Meu Deus, o Bahia vindo bem nessa competição também. A verdade é que o Fluminense também deu uma revigorada nessa volta, porque voltou do Mundial, foi lá com o quarto time. Ganhou, eles não foram passear, mais valorizado. Eles não foram passear, só foi o Palmeiras. Foi passear, o Fluminense. Só foi o Palmeiras passear, o Fluminense não passeou, então. Nem o Botafogo, nem o Flamengo. Voltou com alegria, aí depois teve esse, 4 jogos. Aí o Inter aproveitou e reabilitou o Fluminense. Graças ao Inter e o Grêmio. O Fluminense foi campeão gaúcho aí, né? Ganhou dos dois nos últimos dias aí. É mesmo, hein? Então, Renato Gaúcho, parabéns, Renatão. Um abraço a você e toda a família, menino. E o Inter, que ajudou o Fluminense. Parabéns, com certeza. Agora, Chiquito, um detalhe. Flamengo e Mirassol. O Mirassol tem a 5ª melhor campanha da Série A, jogos atrasados. É um time que só se preocupa com a primeira divisão e o Flamengo vem de uma eliminação inesperada na Copa do Brasil. Então, Renata, a gente fica pensando aqui porque, se a gente fosse falar desse jogo há, sei lá, 2, 3 meses, eu ia pensar, o Flamengo vai lá cumprir tabela, vai golear e tudo mais. Hoje não dá para pensar assim. É o Mirassol que incomoda seus adversários, tá com uma equipe assim, os caras estão com fome, estão realmente com o objetivo de fazer uma bela campanha e podem fazer até história, já pensaram? O Mirassol pode pegar uma pré-Libertadores, por que não? Sim. A gente está terminando o turno com o Mirassol ali em cima, com jogos a fazer. É um time que talvez jogue sem aquela pressão, aquela responsabilidade. E tá muito só ajustado. Jogando brasileiro, né, Chico? E só jogando brasileiro, e isso tem feito uma diferença física, inclusive. E o Flamengo está naquela de precisar dar uma resposta. Então, esse jogo ele vai chamar muito atenção em relação à postura do Flamengo. O Flamengo vai sentir o golpe, vai reagir, vai voltar para o brasileiro, porque, acima de tudo, é o líder do campeonato, né? Então, precisa defender essa liderança também. Então tá bom, vamos falar de Campeonato Gaúcho, mas dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, Bragantino e Internacional, Grêmio e Sport. Vamos falar a verdade, tá bem mais fácil pro Mano Menezes essa rodada, hein? Ó, o Roger, aí mas pode. Para receber o Lanterna Sport na Arena, Mano Menezes vai mudar o time. Com Gustavo Martins e João Lucas no DM, Mano tem Camilo improvisado ou João Pedro recém-recuperado de lesão para a lateral direita. A ausência de Kahneman suspenso fará com que Wagner Leonardo volte ao lado esquerdo da zaga e Balbuena pode estrear. A gente tem uma dificuldade, a gente tem jogado com 2 zagueiros canhotos, né? E é lógico que um zagueiro canhoto pela direita vai ter mais dificuldades para construir do que do lado certo, mas foi necessário fazer isso. Marlon e Kiki Oliveira voltam após cumprirem suspensão. Além de Carlos Vinícius, alternativa no banco, o Cuejar também se torna uma opção. O volante colombiano está liberado pelo DM e não atua desde 7 de maio. Independentemente da equipe que for a campo, o técnico Mano Menezes já sabe o que quer. Um time com coragem para jogar, com a bola no pé, ainda mais diante do torcedor. A gente precisa ter coragem para jogar futebol na Série A, né? O adversário também tem dificuldade para jogar e joga.
Jogador de R$500 milhão tem que jogar marcado, né? A gente sempre fala isso. Enquanto o Grêmio concentra esforços no Brasileirão, o time colorado tenta uma remobilização depois da eliminação na Copa do Brasil. Como eu não vou defender minha permanência? Né? Claro que eu acredito que a gente possa mais. Né? Ninguém está satisfeito com esses últimos resultados e, sobretudo, com a desclassificação. Pressionado no cargo, Roger Machado quer recuperar no Brasileiro e na Libertadores as melhores versões dos seus jogadores. Rafael Borré e Ener Valencia são 2 dos principais investimentos das últimas janelas coloradas. Apesar de reunirem as principais expectativas, eles somam apenas 6 gols desde o fim do gauchão. Com a posição de centroavante em debate, o jovem Ricardo Matias pede passagem e pode ganhar uma chance como titular contra o Bragantino. Além dele, Alan Rodrigues também tende a começar o jogo. O zagueiro Vitão cumpre suspensão do STJD e está fora. Carboneiro e Gabriel Mercado, com suspeitas de lesões, também devem desfalcar a equipe. Roger define o time titular nesta sexta-feira. E preservações não estão descartadas, pensando no duelo seguinte, pelas oitavas da Libertadores. Fala. Vai. De uma hora para outra, o treinador deixou de ser competente. Como diria um amigo meu, Ronaldão. Meu Deus, estamos na roça. Não há como. Aquele momento motivacional da sexta-feira. A realidade, ela é cruel. Ô, Jesus. Ai, Jesus. Sabe que às vezes você vai para um jogo pensando, não, mas tem isso, tem aquele, tem tal alternativa, não tem nada. Aí o Carboneiro, que é o cara que tá resolvendo, também tá fora. Vixe. O mercado também tá voltando. Mercado, que eu pensei agora volta, liderança, um cara que é diferente. O mercado virou quitanda. E agora é a hora da onça bebeada. Quermesse. E agora é a hora da onça bebeada. Não, a onça bebeada também, essa foi demais. Vocês estão abusando. Tem gente que precisa beber juízo. Pô, mas o Bragantino tá em crise. O Inter pode fazer um resultado lá, não? Mas o Inter adora pegar quem tá em crise. Mas o Inter também tá em crise. Mas o último jogo fora do Inter ganhou, pô, do Santos. E jogou bem, mas era o Santos, né? Talvez diga mais sobre o Santos. Sei. Né? Sobre o Inter. Vamos dar uma animação pra Renata. E o Grêmio, que tem a chance de ouro de bater o Lanterna. Caso isso me preocupa. O Sport não vença, tá aí, de repente, chegando no primeiro turno sem nenhuma vitória. Você sabe que isso nunca aconteceu? Nunca na história dos pontos corridos? Nunca. Um clube já passou um turno inteiro sem ganhar, mas assim, da quinta rodada até a quinta do retorno. Mas nunca o primeiro turno um time passou sem ganhar. Ele tem um jogo atrasado contra o Flamengo, só isso. Ixi. Não, isso aí Então, esquece. Será que vai ser a primeira vitória em cima do Grêmio? Ah, meu Deus do céu. Tá com cara. Esse jogo aí... Renatão. Eu só vou lembrar que o Inter empatou com o Sport na casa. Vou torcer pro Sport. O Grêmio tem 5 vitórias. Você que gosta desse tema, Ronaldo. O Grêmio tem 5 vitórias no campeonato. Tem 3 foram com pênaltis. Eita. O Grêmio é o líder de pênaltis no Brasileiro. Na temporada tem uns times que ganharam mais pênaltis. Mas no Brasileiro, o Grêmio é o líder. É que é engraçado, o pênalti não tá na regra, né? É mas eu ilícito. queria... Não, Renato, é que eu queria fazer gol, bola rolando. Eu queria fazer um gol legal. Mas às vezes você poderia ter feito gol de bola rolando se alguém não tivesse impedido, feito a falta dentro da área. Ou o juiz, né? Querendo facilitar. Gente, quem diria? Eu não lembro dessa história, mas Abel Ferreira e a torcida do Palmeiras estão levemente estremecidos. Não. Palmeiras, você aceita se casar com Abel Ferreira? Eu não prometo resultados. Eu não prometo títulos. Eu prometo trabalho e que tudo faremos para que o Palmeiras em cada jogo, do primeiro ao último segundo, jogue para ganhar. Isso eu prometo. Já são quase 5 anos de relação. Abel já entregou mais do que prometeu. Por mim a gente faz um contrato vitalício com o Abel. No futebol, a máxima dos votos é até que a crise o separe. E quando o relacionamento tá ruim, você acaba pegando a esposa ou a namorada e faz fazer uma viagem, né? Depois de 3 temporadas no futebol brasileiro, o treinador se envolveu em uma polêmica que desagradou a torcida. Ele teria assinado um pré-contrato com o Al-Sadd. O Palmeiras não sabia da negociação com o clube do Catar. Que sou dono da minha alma e capitão do meu destino.
Eu estou no Palmeiras e sou treinador do Palmeiras. O Al-Sadd acionou Abel Ferreira na FIFA e o Verdão colocou panos quentes. A relação com os torcedores voltou a estremecer no início deste ano, depois que o treinador português comparou o comportamento da torcida do Palmeiras com a do Botafogo. Vocês viram eles a cantar, somos campeões, somos campeões. Por acaso, nos 2 anos que nós fomos campeões, eu nunca vi isso nos nossos torcedores ao longo do ano a cantar isto. No dia seguinte, veio o pedido de desculpas. Pelas redes sociais, disse: tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria bem comigo se não viesse corrigir o que disse. Sou e sempre serei grato. Todo relacionamento tem começo, meio e fim. Mas como homem que sou, tenho sentimentos e emoções. Na publicação, Abel ainda resgatou uma foto de uma homenagem recebida no ano passado no Allianz Parque. Um mosaico dele e da comissão técnica portuguesa em Caravelas. Neste momento da temporada, o navio passa por um mar agitado. De novo, a derrota no derby em casa, que eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, fez a arquibancada reagir. A torcida já não está mais com a cabeça fria. Foi aquela briga que sempre ocorre no relacionamento, dormiu na sala, mas tem possibilidade de voltar. Depois de ser tantas vezes aplaudido, foi a vez do Abel bater palmas. Ironia? Se em momento algum ironizei, pedi simplesmente apoio. O contrato de Abel Ferreira com o Palmeiras vai até o fim desta temporada. E o casamento está cada vez mais próximo de uma renovação de votos ou de um divórcio. Fica Abel. O meu é fora Abel. Fica Abel. Fora Abel. Se tirar o Abel, quem vai botar no lugar do Abel? Quem? Fora, Abel, tá? Tchau. Bora lá pra Portugal. Bora lá comer mingau. Que isso, você não é torcedor palmeirense. Ele rimou, né? Pelo menos ele rimou. O cara ali foi muito bem, não o último, o penúltimo. Ele disse, vai colocar quem? Mas o outro falou tchau. Quem é que pode... Olha a pergunta que eu vou fazer. Quem pode superar o trabalho de Abel Ferreira, não é igualar Nós estamos ou falando fazer do maior parecido? da história Difícil. do clube, não tem como. A torcida tá dividida, Chico. Não, Pode mas ser aí, isso é outra independente coisa. disso. Eu tô aqui em São Paulo, aqui é o Pacaembu aqui atrás. Você Aqui, ó. perdeu. Olha o treinador chegando aí, ó. É normal você perder um campeonato paulista com o Corinthians, a pressão existir, e agora novamente perder pro Corinthians na Copa do Brasil, a pressão aumentar. Eu não entendi o que você falou, não entendi. Mas ninguém está questionando o trabalho do Abel, Como não? a qualidade dele. Estão xingando ele lá, você vai mas falar esse que último ninguém tá questionando o trabalho dele, corintiano, velho. rapaz. Esse Ele não último acertou o time. corintiano. A mamãe Helena São gastou Paulino. $500 milhão. É normal oscilar assim. Olha o tanto de reformulação que ele já fez. Mas só uma Quantos coisa, jogadores o Palmeiras venderam? ainda não pode ganhar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro? Todo mundo pode. Aí que tá. Não, todo mundo não. O esporte Corinthians pode. Todo mundo pode, porque todo mundo tá na competição pode. Agora a Copa do Brasil não dá é bem mais. assim. Porque Então, tá ele fora. tinha, mas aí que tá, Renato, ele tinha 5 chances quando começou o ano. Tem 2 agora. Então ele perdeu o Paulista, ele perdeu o Mundial, ele perdeu a Copa do Não, Brasil. perdeu o Mundial, não. Passeou no Mundial, foi Não, passear. então, mas perdeu a chance de ganhar. E são 2. E agora a responsabilidade está grande, porque o Palmeiras é isso, né? Se você ganha o Paulista, o torcedor já acha ruim. Imagina não ganhar e não ganhar um grande título. Olha só, semana passada o nosso irmão aqui, Ronaldo, tava metendo o pau no Dorival, querendo mandar o Dorival embora, o jogador. Aí a torcida também não pode voltar também daqui a pouco aplaudir. Aplaudir o trabalho do Abel. O treinador que mais venceu o Abel. Você quer falar do Dorival? Vamos falar do Dorival, então. O Dorival, com todo o time que ele passou, ele venceu o Abel. E agora amassou o Abel. Você quer falar dele? Eu tô falando que pode mudar, daqui a pouco você muda. Você uma semana passada estava falando. O Universitário, que é o adversário na Libertadores, o Palmeiras vai passar. Então daqui a pouco, emenda umas 3 vitórias. Aí se não passar, realmente. Aí... Porque o Ronaldo muda daqui a pouco, Mas eu acho que por um lado é o seguinte, tem pessoas que passam pela derrota e pela fase ruim e não aprendem nada. Se o Abel Ferreira puder fazer alguma coisa agora, é aprender com os erros. Sim. Olhar para o time, olhar para quem está lá, para a personalidade de cada atleta, porque
o Palmeiras passou por uma reformulação. Muita gente não observou isso, mas medalhões, jogadores importantes que eram decisivos, saíram. O Veiga hoje não é mais titular, Mas não pode fazer por isso aí, exemplo. ó, aplaudir a torcida. Mas No momento que ele tá no momento de embaixa, você não pode, a torcida tá xingando, Mas você ironizar. Mas aí estão ofendendo, cara. O talento também sair, Renata. O Hendrick, o Estevão. Claro. Né, sair, então, Richard Rios, que estava no melhor momento da carreira. Sim, então isso é difícil você reformular isso. E o trabalho do Abel, com certeza, vai estar agora sendo provado, porque você pega um time hoje em formação, né, com as características diferentes, de repente. Ele contratou alguns jogadores ainda. Ele contratou alguns jogadores. A torcida tá reclamando. Ele contratou alguns jogadores que ainda não desempenharam o que a gente imagina. E até ele imagina também. Ele tem que ser o cobrado. Sousa acabou de chegar. Tem que cobrar ele também. Esse negócio de ficar batendo pau pra torcida, tem que escutar. Porque quando ele foi, ele subiu no palanque e falou, olha, amiga, cheguei aqui, não sei o quê, estufou o peito. A primeira imagem que nós vimos na matéria, quando ele chegou, gravatinha simplesinho, não tava, Chico? Simplesinho, respondendo pra todo mundo, voltava aqui, mais alguma pergunta? Agora ele levanta e sai fora. Tem que ser humilde também na profissão. No momento começo, não é ficar ironizando a torcida, é absorver e dar a volta por cima. É o que você falou, menina Renata. Absorver. Mas eu acho que ele vai servir para alguma coisa. Ele vai Seguinte, quem tá só absorvendo coisas boas ainda da Copa do Brasil é o Corinthians, mas tem notícias ruins no departamento médico. O que é um jogo após o outro? A vitória sobre o Palmeiras valeu vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Mas poucas horas depois, a atualização médica corintiana trouxe péssimas notícias. Carrilho, segundo jogador que mais atuou pelo clube no ano, foi diagnosticado com uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo e será operado nos próximos dias. A previsão é que fique fora por 4 meses. Já Memphis teve uma lesão grau 2 no músculo posterior da coxa direita e já está tratando com o departamento de fisioterapia. Deve retornar aos gramados apenas em setembro. Será uma perda considerável para a nossa equipe, já que o nosso elenco é muito curto, é enxuto e nós temos que tentar buscarmos soluções. A mais próxima delas é Vitinho. O atacante, que está livre no mercado, realizou exames médicos e deve ser anunciado a qualquer momento. Formado pelo Botafogo, teve passagens no Brasil por Flamengo e Internacional. Seu último clube foi o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, pelo qual fez 12 gols em 65 jogos. O Corinthians precisa concretizar a negociação rapidamente, já que no dia 11 pode sofrer um transfer ban da FIFA, caso não pague quase 34 milhões de reais ao Santos Laguna do México pela aquisição dos direitos de Félix Torres. Os jogadores voltaram a treinar nesta manhã e no imaginário da torcida e do elenco, a esperança de que os efeitos positivos da vitória de anteontem sobre o rival sejam duradouros. O impacto é gigantesco. Eu espero que continue sendo uma virada de chave para nós, que a gente consiga levar esse sentimento, essa vibração não só para os derbys, mas também para os outros jogos, contra os outros times também. O Palmeiras foi o time que o Corinthians mais enfrentou no ano, 6 vezes, sendo 4 em 2 mata-matas, ambos vencidos pelo Timão. E no dia 31 tem mais um, válido pelo Campeonato Brasileiro. Agora a gente tem que manter os pés no chão, que a gente sabe que não ganhamos nada, né? Nós não ganhamos nada e temos que seguir aí concentrados, focados e trabalhando para que a gente conquiste os objetivos da temporada. Um destes objetivos é claro, ganhar a Copa do Brasil. Inclusive, o sorteio das quartas de final acontece na próxima terça-feira. Já em relação ao Campeonato Brasileiro, quais são exatamente as pretensões corintianas? Nas últimas 9 partidas pela competição, apenas uma vitória, o que ajuda a explicar a 12ª colocação, 15 pontos atrás do líder Flamengo. Uma equipe que ainda está buscando um equilíbrio, uma regularidade e, acima de tudo, um padrão. Eu acho que é assim que nós temos que trabalhar. Segunda, o Timão enfrenta o Juventude em Caxias do Sul, que neste momento está na zona de rebaixamento. Chico, departamento médico, 4 meses aproximadamente, deve ficar fora o Carrídio, destaque do time, e o Memphis com uma lesão muscular grau 2. E que dá mais ou menos 3 a 4 semanas também. Renata, isso realmente é preocupante porque o Corinthians precisa contratar, não tem
potencial financeiro, tem o transfer ban que pode acontecer na segunda-feira. E a gente fala, né? Quando perde o time titular... O Vitinho chegando aí, o Vitinho. O Vitinho acho que é um bom reforço, também vem livre de custos. Mas tem que buscar mais gente, porque quando recorre ao banco de reservas, a gente vê que dá problema. Então, assim, ligou o sinal de alerta ainda mais no Fabinho Soldado, porque Memphis e Carrilho vão fazer muita falta, muita falta. Já mais Corinthians por aqui. Definida para as quartas de final, sorteio na terça-feira. E agora vamos continuar falando do Corinthians que enfrenta o Juventude e tem uma imagem bem diferente do Memphis Depay também. When people talk too much, they end up on the list. We got enough money for war plus experience. Já tá na sua playlist no carro, né? Bom, Memphis Depay, além de ajudar a eliminar o Palmeiras na Copa do Brasil, olha o que ele aprontou, hein? Se liga! Gente, é um porco. Mas tá calminho, porquinho, olha lá. Por isso que ele pega o dinheiro do Corinthians pra fazer isso aí, ó. Olha lá, ele falou lá. Pega o dinheiro do Corinthians pra fazer isso. Ele postou nas redes sociais ontem. O que ele tá apreciando o porquinho aí, hein, Ronaldo? Tá lá, mano, ruspique. Pra ficar pegando o dinheiro do Corinthians aí, vocês ficam pagando dinheiro pra eles aí, olha lá. Ele tava perguntando, a feijoada aqui no Brasil é de quarta e sábado, e a lesão dele não tá nada, sarou já. Pra ficar agachado. Olha lá. Tá legal, né? Edu Dracena, agora ele pode. Sim, eliminou, claro. tá por cima, classificado na Copa do Brasil. Fez gol. Primeira vez que teve esse duelo entre Corinthians e Palmeiras, o cara tá tirando uma onda. Sim, tá certo. Fez gol de cabeça. Primeiro gol que ele fez em clássico, né? Depois de vários jogos, né? Então, tem que comemorar realmente. Mas Chiquito, e aí? Foi um cara que, assim, o que ele faz? Ele ganha a torcida. E ele entendeu o tamanho do derby. É um jogador que vem de fora, mas ele entendeu o tamanho do derby. Porque desde o Campeonato Paulista, desde o ano passado, na verdade. Um ano atrás. Ele vem provocando, ele vem postando. Subiu uma na coisa bola ali. e foi proibido. Então, assim, o torcedor valoriza isso. Ele custa, não sei o que. Isso é outra coisa, tô falando de bola, de campeonato, de futebol. O Memphis entendeu o valor do derby. Isso pro torcedor é muito relevante, muito. Chico, tem Juventude na parada, jogo lá em Caxias do Sul, fora o frio, aquela coisa toda. O Corinthians com os desfalques do Memphis e do Carrilho. Ronaldo. E Thiago Carpini estreando, né, no comando do time gaúcho. E já faz tempo que o Corinthians não vence no Brasileiro também, Porque assim, se a gente pegar o time ideal do Corinthians, tá? Do 1 a 11, que foi o que jogou contra o Palmeiras, os dois jogos, eu acho um time muito bom. Mas assim, muito bom, pega G4. Top 3, 4 do Brasil, time titular. O problema é que você tem 5 trocas por jogo e você não joga com o mesmo time todos os jogos. E quando o Corinthians vai para Thales, Romero, Charles... Félix Torres, na zaga, Kaká... Aí, cara, a discrepância entre o titular e reserva seja a maior da Série A, no caso do Corinthians. É verdade. E aí você precisa reforçar o teu elenco, né? E como que vai reforçar, Renata? Vai tirar dinheiro da onde? Com o transfer ban aí, sem dinheiro. Da podendo base. piorar essa situação. Pode ser, o Dieguinho foi uma boa solução contra o Fortaleza. Esses caras vão jogar, não tem jeito. Agora, insistir no Félix Torres que não dá. Não é porque ganhou do Palmeiras, que amassou o Palmeiras. Não é porque o Palmeiras que vai colocar de novo o Félix Torres pra gente engolir esse cara aí. 1 a menos. Você tá ouvindo, né, Dorival? Nós não vamos ficar... eu tô assim com você. Não me distancia. Já tá criticando o Dorival? Não, tô falando que eu não vou colocar sem alta. Durou pouco, que deu certo, né, Ronaldo? Deu certo. A pressão deu certo. Só uma coisa que eu tava pensando aqui. Foi uma surpresa a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil pro Galo. Mas, na minha opinião, a eliminação do São Paulo pro Furacão foi mais surpreendente. Porque o São Paulo não apenas tinha vantagem, mas atravessa um momento muito positivo, jogando bem, tendo variação de jogo, mudou o esquema tático, treinador novo. E agora, Jandrei pode estar saindo do São Paulo, Lucas Ferreira também e Arboleda, que vem se destacando machucado. São notícias do tricolor paulista que junta os cacos depois da eliminação na Copa do Brasil e enfrenta o Vitória. Eu sou São Paulo, sou tricolor do Moro. Ter uma sequência de vitórias quebrada faz parte do futebol, mas da maneira como foi na Copa do Brasil, dói. Rafael expulso no início, derrota e ainda ser eliminado nos pênaltis, sem acertar nenhuma cobrança, é complicado. O clube enviou um ofício à CBF para reclamar da atuação da arbitragem, principalmente por causa do cartão vermelho ao seu goleiro titular.
o jogo não tem análise. A gente não conseguiu jogar. Jandrei foi um dos personagens desta partida. Entrou no lugar de Rafael, não defendeu nenhuma cobrança nos pênaltis e ainda errou sua tentativa. O goleiro já havia despertado o interesse do Juventude e um empréstimo até o final do ano está sendo negociado. Quem também pode sair a qualquer momento é Lucas Ferreira. O São Paulo recebeu uma oferta de cerca de 8 milhões de euros do Shakhtar Donetsk. A negociação com o atacante de 19 anos pode dar uma aliviada na crise financeira são-paulina. E o prejuízo financeiro com a eliminação? Pois é, quase 5 milhões de reais deixaram de entrar para os cofres do clube. Bueno, chao. Nós somos horríveis agora e não éramos fenômenos antes. E agora resta para a temporada Libertadores e Campeonato Brasileiro. Eu sei que é clichê, mas não há tempo para lamentações. Neste sábado, o São Paulo enfrenta em casa o Vitória e busca o 5º resultado positivo consecutivo na competição nacional. Para o confronto, Arboleda está fora e é mais um que integra o DM tricolor. Sentiu dores contra o Furacão e teve constatado uma lesão no músculo retofemoral da perna esquerda. Já faz tratamento. Ontem, na Barra Funda, o time se reapresentou e Lucas participou da atividade com os atletas que não jogaram ou atuaram menos de 45 minutos em Curitiba. O retorno do ídolo está cada vez mais próximo. A recuperação no Campeonato Brasileiro é plena. O time é o 8º colocado com 25 pontos e agora está a 4 do G4. E na terça-feira enfrentará o Atlético Nacional na Colômbia. Primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Chico, de verdade, o São Paulo vinha em ascensão e, de repente, eliminado pelo Atlético Paranaense, que está na Série B, que poupou na primeira partida, na qual o São Paulo poderia ter feito um placar bem mais elástico e agora tem que conviver também com essa eliminação, com a falta do dinheiro da Copa do Brasil. É o risco do mata-mata. O Crespo, ele meio que se protegeu disso, quando lá na sua chegada ele meio que avisou o torcedor. A gente não vai conseguir disputar todas as competições. Agora, dava para ter passado do Atlético, né? Então essa é a frustração. Você daqui a pouco cai para um favorito ali, ok, a gente ia entender que o São Paulo não tinha pernas para tanto, tem muito jogador machucado. Mas o problema foi a maneira como essa eliminação aconteceu. E aí, joga, de certa forma, uma pressãozinha, não para a Libertadores, que eu acho que o São Paulo não é um candidato, pode ser que avance, mas para melhorar a sua vida no Brasileiro, continuar a boa fase e tudo mais. E a resposta tem que vir nesse jogo já, né? Edu Dracena, elogiamos tanto o São Paulo e agora no Campeonato Brasileiro a situação está muito melhor. Inclusive, se o São Paulo continuar com esse desempenho, vai conseguir vaga para a Libertadores de uma maneira até tranquila. Até tranquila e você vê o que o Crespo fez com a equipe do São Paulo, né? Alguns jogadores cresceram com ele comandando. Agora, eu não entendi ele ter deixado o Marcos Antônio no banco de reserva nesse último jogo contra o Atlético Paranaense. Preservou. Mas gramado sintético, né? Mas o menino, 25 anos, tinha vantagem, tá voando, que faz a diferença no meio de campo. Então, eu acho que isso, com certeza, deve ter pesado assim, podia ter colocado ele. Mas eu vejo que o São Paulo está vivendo um bom momento, né, no Campeonato Brasileiro e essa eliminação eu espero que não possa trazer tanto prejuízo assim para a sequência do ano. Ronaldão, você secou, eu imagino, o São Paulo, mas não imaginava que isso acontecesse. E tem a perspectiva agora positiva da volta do Lucas Moura. Sim, não, é a grande esperança do torcedor também, porque o São Paulo, a gente falou que contra o Flamengo não conseguiu medir força, mas depois na sua casa começou a colocar aquele espaço, medindo o espaço com o adversário, fazendo a diferença. Contra o Corinthians, quando tinha um jogador do Corinthians, tinha 3 do São Paulo, aí que a alerta ligada e tal, aí veio, sabe o quê? A soberba. É isso que arrebenta o São Paulo. Aí veio a soberba, não, atleta, Série B, não. Em casa era pra ter feito o quê, Chico? O serviço em casa. Mas a gente viu isso aqui no programa. Tomou gol por quê? A soberba tava aqui no programa. Os tricas aqui estavam achando. O doutor, o Sgarbi, o Cicinho lá dos Estados Unidos. Então aqui nós não vamos enganar o torcedor, não. Foi a soberba mesmo, porque era pra ter passado o São Paulo já aqui.
feito em casa. Aí começou com esse negócio, aí foi pra lá, deixou um no banco, tirar deixou o pé. um outro, tirar o pé. Aí se lascou. Foi Eu, isso. honestamente, essa noite eu quase nem dormi, porque eu fiquei preocupada com os meus amigos Juvena e Marco Aurélio Cunha. O Cicinho não, porque tá na companhia do Mickey, né? Então tá no mundo Tá vendo que mágico. soberba, tá vendo? Fugiu, né? Deu aquela vazada. Agora a duplinha ficou machucada, triste. Então, vamos mudar o assunto da Copa do Brasil e falar daquele raio-x do Campeonato Brasileiro que está encerrando o seu primeiro turno com alguns jogos pendentes. Brasileirão, enfim, na 19ª rodada, tecnicamente metade do campeonato, na prática ainda não. Por conta da Copa de Clubes e dos playoffs da Sul-Americana, o retorno vem aí, mas com 12 jogos pendentes. São 4 da 12ª rodada, Fluminense e Ceará, Botafogo e Mirassol, Palmeiras e Juventude, Sport e Flamengo. 2 da 13ª, Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense. 3 da 14ª, Juventude e Vasco, Atlético Mineiro e Sport, Bahia e Inter. E mais 3 da 16ª, Vasco e Bahia, Galo e Fortaleza e Grêmio e Botafogo. Assim como somente 5 times têm 18 jogos completos, a tabela convencional com Flamengo no topo graças ao saldo, Cruzeiro, Palmeiras e Bahia no G4, Mirassol e Bragantino no G6, e Vasco, Fortaleza, Juventude e Sport no Z4 tem distorções. A classificação por aproveitamento ou pontos perdidos parece mais coerente. Nela, o Flamengo ainda lidera, mas seguido pelo Palmeiras e não pelo terceiro Cruzeiro e o quarto Bahia. No G6 aparece o Botafogo no lugar do Bragantino, e lá pra baixo, atrás inclusive da dupla Grenal, o Corinthians já convive com o fantasma do rebaixamento. Santos e Vasco se mantêm acima da linha vermelha e abaixo dela temos Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Diante disso, as evidências, os 3 primeiros colocados parecem os reais candidatos ao título. Leve vantagem para o Flamengo, o melhor ataque, melhor defesa da competição, o melhor mandante e com um elenco poderoso. Na abertura da janela se juntaram a Arrascaeta, destaque do time até aqui, alguns badalados reforços. O momento, no entanto, é de cautela com a recente eliminação da Copa do Brasil, o último empate com o Ceará e a pressão pelo Enia. Estão dizendo que o Flamengo tá mal depois da Copa do Mundo, né? Isso eu escutei muito. Isso é um absurdo, uma mentira, porque quando a gente ganhou no Atlético Mineiro, eu li também que o Flamengo era o líder pós-mundial do brasileiro. Mas quando os resultados positivos não vêm, temos que aguentar, fechar a boca e trabalhar, e é o único caminho que nós temos. Um dos grandes concorrentes do rubro-negro é o Cruzeiro, em ascensão, o único dos 3 primeiros da tabela que vem de vitória, os 2-0 para cima do Botafogo. Além disso, conta com o destaque do campeonato Caio Jorge, artilheiro com 13 bolas nas redes, 5 assistências, 18 participações nos 30 gols da equipe e dono do segundo melhor ataque. É o equilíbrio dentro e fora de casa, com uma evolução segundo o técnico Leonardo Jardim. Temos o recorde de 6 jogos fora de casa da Liga sem sofrer golos. É um trabalho coletivo e um trabalho de organização que os jogadores têm realizado e têm sido competentes para estes objetivos. O Palmeiras é o outro na briga pelo caneco, mas em fase turbulenta, somou o empate com o Vitória, a recente eliminação para o rival Corinthians em casa, trazendo uma reflexão. Como apesar de longe da melhor fase na condição de visitante, o Verdão é disparado o melhor entre os 20 concorrentes da Série A, o que ancora são os resultados como mandante. Talvez o gramado do Allianz seja o responsável, como já foi falado, e agora tem ainda o aspecto psicológico com a queda da Copa do Brasil e os protestos até ao técnico Abel Ferreira. A fogueira está aí a arder e agora toda a gente, isso agora cabe-nos a nós, é se queremos ajudar o Palmeiras ou queremos que ele incendeie. Acredito que haja muita gente que queira continuar a deitar achas na fogueira, mesmo internamente, mas nós vamos fazer o que nós sempre fizemos e não vou alterar uma vírgula daquilo que disse. Abaixo dos que sonham com o título, o Bahia, tentando casar produção à eficiência ofensiva, encabeça a briga pelos que almejam a Libertadores. O Mirassol também está nessa. Com a experiência do goleiro Walter e do lateral Reinaldo, o time virou sensação logo na estreia na Série A. 9 jogos de invencibilidade e o ataque virou um dos melhores do campeonato com a chegada de Chico da Costa, 4 gols em 5 partidas.
Nesse miolo, alguns mais animados, como o São Paulo de Hernan Crespo, com 4 vitórias seguidas, apesar da saída da Copa do Brasil, e outros menos, a exemplo do Bragantino, sem vencer as 5 rodadas com 4 derrotas seguidas, se encontram também Botafogo, Fluminense e Atlético Mineiro. E treino é jogo, jogo é guerra, porque a gente entra para dar o nosso melhor. O que tem é a gente lidar com um calendário que é extremamente desgastante. Não que a gente está deixando o Campeonato Brasileiro de lado, não, bem pelo contrário. Todas as competições são importantes. Copa Libertadores é um sonho, outra coisa. É outra coisa. A prioridade do Brasileirão é construir uma identidade, construir uma oportunidade para a próxima temporada. Daí pra trás, campeonato marcado por baixa média de gols e de pontuação, sobretudo no fundo do poço, alta rotatividade de técnicos, 13 até aqui, por um driblador argentino, Coelho do Galo. E claro, a emoção às avessas com o fantasma do rebaixamento. O Sport, ainda sem vencer, com a pior campanha da história, parece fadado ao fracasso. O Juventude também dá mostras de ter entrado nesse bonde. E outros 8 times convivem com um pesadelo, entre eles a dupla Grenal, o Vasco, apesar de Verratti, e também Santos e Corinthians. Condição atípica, aliás, para Neymar e Depay. As 2 grandes estrelas do campeonato, neste momento, só brigam nessa frente. Mudamos a chave. Eu literalmente saí da Copa do Brasil. Não porque só você. agora. Não. Mudamos o assunto. Não suportei a pressão do Fluminense e do Renato Gaúcho. Então agora é Série A. Campeonato Brasileiro. Amanhã a rodada começa, por exemplo, com o líder da competição, o Flamengo, recebendo o bom time do Mirassol. Teremos também São Paulo e Vitória, Bragantino e Inter no mesmo horário. Mas antes de tudo isso... Oi, Rona. Tudo bem, bebida? Você tá em 13º, né? Você voltou a ter minha companhia aqui, o Edu Dracena fugiu da mesa. Todo mundo que caiu aqui se lascou, viu, bebida? Cuidado. Então, não sei o que eu tô fazendo aqui ainda. Não, mas deixa eu falar uma coisa pra você. Dezembro, hein? Cara, 13º. A Copa do Brasil, nós não vamos falar mais não, Não, já foi? Vamos, né? Não, já foi, tá bem, né? Ia falar terça-feira, dia de sorteio, agora é Campeonato Brasileiro, mas você só joga na segunda contra o Juventude. Segunda-feira, né? Dia dos Pais, domingo, tranquilo. Espero que vocês fiquem tranquilos também, dia dos Pais, hein, porque vai ter cada jogo. Eu não gostava de jogar na segunda, em uma certa época. Joga na segunda, né? Não, só por causa do dia dos Pais. Dia dos Pais, nós vamos todo mundo comemorar. Por isso vai perder no final de semana. Então tá bom, aqui... Deixa eu ver se ele melhorou, deixa eu ver o semblante, as olheiras. Marco Aurélio Cunha, hein? A Copa do Brasil foi madrasta, Marco, inesperada. Boa tarde, Renata, boa tarde a todos. Corinthians joga na segunda e o Atlético Paranaense joga todo dia na segunda, né? A gente perde, mas não perde a piada. Guardou no coração, hein? Gente, mas eu tô preocupada. Marco Aurélio, eu confio, porque ele é um cara já tarimbado, acostumado, não é? Às agruras do futebol. Mas este menino que é empolgado, que é feliz, que é alucinado, que gastou dinheiro, foi pra Curitiba, se deslocou, saiu de casa, perdeu a chance de encontrar uma namorada ou reencontrar a antiga, enfim. E aí foi pra lá. Foi um hater, Chico. Quebrou o cofrinho. Quebrou, né? Tá difícil. E aí, já tá preparado pra vitória ou para o Vitória? Para a vitória contra a vitória. Tudo bem, Rê? Beijo pra você, meus amiguinhos, mas eu gostei do que o senhor falou, hein? O quê? O senhor tá demais. Não, porque voltamos à programação normal. Semana que vem tem time que joga Libertadores, tem time que vai lá jogar Série B. Então voltamos à programação normal. Soberbo, eu adoro. Durou um dia só a tristeza. Não, já era. Tem que ficar triste por um dia, mas no outro fica feliz. Passa rápido. Vamos embora, doutora, que é nóis. Até estão unidos, juntinhos aqui no programa. E olha quem está aparecendo, sempre plácido, muito compenetrado, não se abala, plácido. Ele não se abala, não tem plácido no hino. Ele é igual vinho, esse cara, velho. E aí, Chiquito? É igual vinho, velho. Chiquito, você tá numa fase legal,
Zorro. Light. Zorro. Light. Zorro. Eu tô mais pra Sargento Garcia. Tô light, né, Renata? Eu falo, tem a compensação. Às vezes, né, você entender a sua realidade, você saber que você tem certos limites, favorece. O grande problema do ser humano é a expectativa. Quando você não a tem, aí fica tudo mais fácil. Escutaria por horas esse cara falar. Eu estou vivendo no outono. Depois da meia-noite. E o grande problema do mundo humano é que o Capelanes existe. O Capelanes foi produzido, o Capelanes está aqui. O Capelanes, ele mexe em todas as esferas. O que foi? Tá se coçando, Capela? Quer um antialérgico? O caramelo coça. Eu tô com urticária, cara. Eu tô com urticária. No meio de muita gente eliminada aqui, eu tinha que estar aí, Ronaldão. Eu tinha que estar aí, muita gente. Deixa eu ir aqui, ó. Ai, tô me coçando inteiro, vai, ó. O caramelo é aqui, ó. Os classificados lá. Deixa os eliminados aí, ó. Caramelo, eu acho que é pulga. É você tomar banho, hein, menino? Vai, sai daí, vai brincadeira. Você fala, ele não é normal, ele é exótico. Edu Dracena. Oi, Edu. Olha lá. Desculpa, Edu Dracena, lembre-se, você é capitão, Edu. Então, olha só, não dá. Boa tarde, Renato. Não bate bem na cabeça, não, esse cara aí. Tem que mandar isso, comemora. Tá lambendo as feridas irmão. dos outros. Comemora, porque jogar a segunda divisão é difícil. Você conhece bem, já jogou duas, né? Então, é difícil. Porque esse ano você não vai subir. Vamos ver. Quem falando do Chico rindo, quantas vezes você foi pra Série B, só pra lembrar? Tá rindo do quê, irmão? Eu não entendo isso. Quem caiu uma, caiu duas, é a mesma coisa. O único que pode rir é os São Paulo únicos que caiu podem uma rir vez são também, nós. ninguém fala, Vocês né? caíram do Paulistinha, São Paulo caiu uma vez, ninguém fala, né? Agora, gente, o que não dá é pra cair o desempenho no segundo turno do Brasileiro. Porque é uma competição muito longa, muito difícil. E eu vou dizer o seguinte, ele está aqui também e na Copa do Brasil os dois permaneceram, Galo e Cruzeiro. E no Campeonato Brasileiro, ambos estão na primeira parte da tabela. É verdade. Everton, eu observo muito bem o que acontece em Minas, muchacho. Buenas. Buenas, muchacha. Ontem o Cruzeiro era um sustinho ali. Mas no final das contas, 2-0. E o Cássio, gigante, desculpa aí, Ronaldo, gigante, está no seleto grupo dos 4 goleiros que mais defenderam pênaltis na história do futebol mundial. Muito bem, obrigado. Viva o futebol mineiro. E eu sou o governador aqui, estou aqui para representar. Então tá, a Minas também na parada no Campeonato Brasileiro. Bem com o Cruzeiro em segundo lugar, mas com a mesma pontuação do Flamengo, tem jogo a menos. E a gente sabe que o campeonato está acabando nessa primeira fase. E até agora, qual é o principal destaque para vocês? Seria o Mirassol? É isso? E aí, Chico? Eu acho que é o mais surpreendente, né? A gente não tem, assim, talvez, grandes decepções entre as expectativas. Agora, o Mirassol, quando começa o campeonato, o time que vem da Série B, a gente já coloca lá como um potencial, ou pelo menos campeonato de permanência, ou um time que pode até acabar fazendo o chamado ioiô, né? Acaba indo e voltando. E muitas equipes têm essa característica exatamente pela dificuldade financeira, o futebol ficou muito caro, então você reduz lá as SAFs, os mais ricos lá em cima, e o resto fica brigando ali pelo meio de tabela. O Mirassol eu achei que ia fazer aquele campeonato de permanência, mas ajeitou de uma maneira, e não é um devaneio, né? Não é mais um sonho de verão, tá terminando um turno inteiro, não só na primeira parte, como entre os 5 primeiros, e jogando bem, e dando trabalho, e aplicando goleadas. Então, assim, o Mirassol vai dar trabalho até o final. Capelanes, até agora, o que mais chamou a sua atenção no Campeonato Brasileiro da Série A? Olha, 2 das maiores folhas salariais lutando muitas vezes contra rebaixamento, né? São Paulo e Corinthians. Opa. São Paulo? São Paulo e Corinthians. São Paulo há 3 rodadas estava todo... Não é verdade? A gente está no final do primeiro turno já virando... Lutando é gerúndio. Lutando é presente. Mas você acha que não corre mais risco? Não corre risco. Não corre mais. Não corre risco. Não corre mais. Corre risco. Da mesma forma que eu falei que o São Paulo é o ratinho na esteira, começa a dar pegada e aí começa a perder a potência. São Paulo que já fez os 18 jogos. Pois é, já está com a cartela cheia. Já saiu da Copa do Brasil, vai se iludir com a Libertadores, vai esquecer o brasileiro, o que vai acontecer no brasileiro? Daqui a pouco volta a flertar com o rebaixamento. Uma das maiores folhas salariais do país, tá? São Paulo.
E o Corinthians a mesma coisa. Está entre os 3, 4, com as maiores folhas. Onde já se viu? Com as maiores folhas, você está na parte intermediária para baixo da tabela de classificação. Isso me chama a atenção de forma negativa no Campeonato Brasileiro. E quem discorda é clubista. Você tá reclamando, sai do seu bolso dinheiro? Tá reclamando de quê, Vila lá? Cheio de pulga, pulguento. Tá reclamando de quê, velho? Ela perguntou o time, você começou a falar do Corinthians do nada. Eu falei, ela você me não viu o seu Corinthians, o que mais me chamou a atenção. É possível que você não viu o seu Corinthians, no fim do primeiro turno, lutando contra rebaixamento. É isso, irmão. Tá lutando contra um. Você fez uma pergunta, você responde com uma resposta. Nunca essa baboseira aí, ô caramelo pulguento. Desculpa, Renato, porque eu perdi a linha. Sgarbi, por favor, retome a linha. Esse cara, o São Paulo tá em 8º, tá brigando pra não cair. Onde já se viu isso, cara? Onde tava 3 rodadas? Tá 3 rodadas. Onde você tava há 3 dias? Onde tava 3 rodadas? Há 3 rodadas, vocês estavam achando que vocês iam crescer. Há 3 rodadas, vocês iam amassar o Atlético Paranaense. 3 rodadas depois, vocês tomaram o nabo lá, velho. Na minha opinião, um grande destaque. Um time que eu quero destacar o Mirassol. Claro que imagino que seja uma unanimidade, né? Ninguém esperava estar em quinto. Só que o Bahia também, o Bahia e o Cruzeiro, são 2 times que me surpreendem. O Cruzeiro porque a expectativa no começo da temporada foi enorme. Nossa, olha as contratações, fez isso, aquilo. Aí no estadual, muito mal. E também na Sul-Americana, uma vergonha, vexame. E agora no Brasileiro mostrou que, ó, estão aqui, teve toda a turbulência com o Dudu, aquele momento. A diretoria manteve o treinador e agora tá muito bem. E o Inter? Então... Você não vai falar do Inter? Não, o Inter vai ser campeão brasileiro ainda. O Bahia de novo, né? O Bahia, cara, pra quem vê o Bahia muitas vezes com um time que o Bahia vai sempre brigar pra não cair, esquece, cara. O Bahia tem estrutura, tem um grande treinador, um grande elenco, um grande time. Mito. Mas o Mito mora no meu coração. Né? E ele tá fazendo um grande trabalho diferente. Eu espero que o Mito amanhã vença Renato Gaúcho. Eu também espero. Só isso, só pra uma vingancinha de nada, né? Agora, Edu Dracena, o Cruzeiro realmente retomou os eixos, entrou nos trilhos e é um time que até passou por uma leve turbulência, perdendo para o Ceará em casa, empatando com o Corinthians aqui, mas está ali já, com a mesma pontuação do líder, com um time muito sólido e consistente, além de classificado na Copa do Brasil. Classificado e é normal oscilar. Você vai pegar vários times aí no Campeonato Brasileiro que estão oscilando. E isso também acaba refletindo, de repente, nas atuações, nas pontuações. E eu vejo assim, o Cruzeiro, com o Leonardo Jardim, tem a sua meta. O que é a sua meta? É chegar na Libertadores ano que vem. É claro, você estando ali na frente, brigando ponto a ponto com o Flamengo, com o Palmeiras, com outros times, você vai estar ali brigando pela liderança. Quem sabe, de repente, na reta final, você dá aquele sprint. Então, eu vejo assim que o Cruzeiro está muito forte. A mentalidade que o Léo Jardim colocou perante aos jogadores, eles entenderam qual é o trabalho e estão jogando pro time, não jogando para ele. Então, todo mundo está em prol do time e está correspondendo à altura. E a hora do vamos ver, doutor Marco Aurélio Cunha, justamente é quando fecha a janela, quando todo mundo define seus elencos. O segundo turno, normalmente, ele apronta. E o Capelani sabe, o Atlético Paranaense não era cotado para cair no ano passado. Foi acontecer já mais para a reta final do campeonato. Então, não dá para deixar passar absolutamente nada. E hoje, às vezes, você está confortável, mas tem muito campeonato ainda, Márcio. Realmente tem. Não falo para o São Paulo, falo para todos. Sim, realmente tem, mas São Paulo conseguiu uma arrancada muito boa no Brasileiro, necessária, porque time grande, quando está na rabeira, lá na zona de rebaixamento ou próximo, não sabe sair facilmente dela. É uma dificuldade estrutural de você compreender que um clube grande está numa crise e próximo de um rebaixamento, mas felizmente São Paulo se recuperou a tempo. O que eu vejo desse campeonato é um Mirassol surpreendente, um Red Bull que poderia ter ido mais longe e está estacionado. E eu acho que esse campeonato vai definir claramente por Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo. Acho difícil alguém superar um desses 3. E a zona de rebaixamento é crítica para aqueles que estão lá. Então, eu quero ver o São Paulo longe disso, quero ver o São Paulo melhorando. E que saudade, hein, Reinaldo? Podia estar batendo pênalti lá para nós, hein? Everton Guimarães, de verdade, o Galo também passou por protestos dos jogadores que queriam receber salário em dia, aquela coisa toda, mas deu a volta por cima. Agora vai jogar com o Vasco no Brasileiro, classificou diante do Flamengo na Copa do Brasil. De verdade, para esse segundo turno, você acha que o Atlético está muito abaixo do Cruzeiro?
Renata, bom, na tabela mente, né? 23 pontos contra 37 pontos do Cruzeiro. Então é uma diferença considerável que acredito que seja muito pouco provável uma aproximação a ponto de ameaça. Isso aí eu descarto. Coletivamente o Cruzeiro é um absurdo, né? Tem um elenco, e aí numericamente falando, limitado, está no mercado, mas com muito critério para contratar. Muito critério mesmo, para a margem de erro ser a menor possível, porque, por exemplo, tem 2 jogadores que foram contratados que vários deram certo, mas o Wallace é um jogador que não tem rendido no Cruzeiro e o Lautaro também, inclusive o Cruzeiro já pensa na possibilidade de emprestá-lo. No Atlético, é curioso, Renata, o retorno para o Atlético, depois de toda a turbulência e das contas serem colocadas em dia, para os jogadores, né? Nem para todos, funcionários ainda não, mas para os jogadores sim. O Atlético agora trabalha com a possibilidade, inclusive, de ainda, até o final da janela, trazer pelo menos mais um ou até 2 volantes, né? Alexander, Biel, jogadores contratados, e o Reinier também, né? Então, se reforça, dá uma rejuvenescida e vai se preparando. E o encaixe, curiosamente, se deu a partir do jogo contra o Flamengo lá, depois da parada para o Mundial. Ele fez um bom jogo, perdeu, depois ele venceu o Flamengo pela Copa do Brasil e classificou aqui mesmo tendo perdido. Então o Atlético passa uma boa perspectiva para o retorno do Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser melhor que o turno, seguramente. Estaremos de olho no Galo também. Olha, essa tabela, ela é bem inusitada, porque ela é a tabela dos pontos perdidos. Então, obviamente, quem menos perdeu ponto é o líder, não é? Então, o Flamengo até agora ele perdeu 14 pontos no campeonato, o Palmeiras 15, o Cruzeiro 17, o Bahia 19, Mirassol 20, Botafogo 22, Fluminense e Galo 25, Bragantino 27, o São Paulo perdeu 29, assim como o Ceará, o Inter perdeu 30, o Grêmio 13º, hein, Ronaldo? 31, não é o que você falou? Você arrumou um jeito pra colocar o Inter na frente, bebê. Ela arrumou um jeito de colocar o Inter na frente do Corinthians e do Grêmio. O Corinthians perdeu 32. Você é demais, bebê. Hoje é o dia do contrário? Hoje é o dia do cabelo maluco, o dia do contrário? Não é? Ela é demais. E não é 1º de abril também. Ela viaja, meu, ela viaja. Santos e Vasco perderam 33, Vitória e Fortaleza 36, Juventude 37 e o Sport já perdeu 42. O Sport já não caía mais, do Grêmio do Corinthians. Mas essa tabela, para deixar o coraçãozinho de vocês mais calmo, é uma tabela que conta com times que vão fazer partidas atrasadas. Meu, você fica a noite bolando assim. Então isso aqui é basicamente um aproveitamento. Ei, doutor, ela fica assim a noite. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi o que ele falou. Gente, vamos... O Sport aí já não caía, já o Sport, né? 42 pontos. 15 segundos. Eu não tô entendendo nada dessa tabela, velho. Você tem que ser estudada, menina. Voltamos. Quem será o jogador destaque do Brasileirão da Série A até agora? Daqui a pouquinho a opinião dos nossos comentaristas. O melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora. Eu vou começar já dizendo que, na minha opinião, vai ser difícil alguém superar o Caio Jorge do Cruzeiro. Não, mas era o meu voto. Não só pela artilharia, pela influência dele no time, pelo que ele vem jogando, e até porque não há um grande destaque técnico individual. O Caio Jorge... tem sido fundamental para o time do Cruzeiro. Você vai olhar para o Palmeiras, você vai olhar para o Flamengo e você não vê um cara tão decisivo como ele. Eu acho Vamos tirar o Caio Jorge da parada, então? Aí complicou. Não, eu tenho um destaque. Complicou. Eu tenho um destaque Saindo o aqui. Caio Jorge, deixando ele de lado. Eu vou falar bem a verdade. É difícil, concordo contigo, superar o Caio Jorge, mas eu escolheria aqui, porque ia ser muito fácil. Caio Jorge, Verrete, Arrascaeta, sempre às vezes os nomes que os caras realmente jogam muita bola. Mas eu vou dar moral pro Tiririca, velho. O King Naldo tá jogando bola demais, cara. Tiririca? O King Naldo, cara, ô menino lindo do papai! O King Naldo tá jogando muito, não só pelos 7 gols que ele vem fazendo, independentemente se é de pênalti, de falta, bola parada, bola rolando, não importa. Ele tá jogando muita bola e, sobretudo, é uma das lideranças do Mirassol e tá jogando futebol. Não é só golzinho de pênalti que ele faz, e não à toa, o Mirassol tá praticamente na zona para jogar próxima Libertadores da América. Então, eu daria um destaque pro Reinaldo e pro Pedro Raul também. Que saiu escorraçado do Corinthians, tá marcando gol e tá jogando bem, ajudando o Ceará a pelo menos escapar da zona de rebaixamento. Fora que é um pedaço de Que isso, meu irmão, que isso. Se comporta. A parte final foi desnecessária, Se mas comporta. tudo bem. Ainda bem que a Renata perguntou só o destaque, né? Agora não sobra nome pra ninguém falar. Parabéns ao Mr. Bean. Não, mas, Rei, você falou do Caio Jorge, eu concordo totalmente, porque vai além dos gols. Por incrível que pareça,
tem muito atacante, não num jeito ruim de falar, mas aquele cara caneludo que faz gol só dentro da área, tudo. Pô, o Caio Jorge sai da área, tá dando assistência em participações em gols. A velocidade dele. Olha a assistência que ele deu contra o Botafogo também, que ele sai ali antes da linha do meio de campo e sai correndo. Então ele é o cara do Brasileirão. O Matheus Pereira, né? Então, o time do Cruzeiro tá muito alinhado e muito por conta do Caio Jorge, que é muito bom de bola. Aliás, o próprio Matheus Pereira, dos 7, 8 últimos jogos, o que ele subiu também de produção. Começou o ano meio estranho, se sairia, se ficaria naquela época ali do Dudu, acabou permanecendo no Cruzeiro e é outro jogador que é importante para articular, para aparecer como definidor, para oferecer uma alternativa também para o time do Cruzeiro que, na minha opinião, é muito bem treinado pelo Leonardo Jardim. Porque para que tudo isso aconteça, o técnico tem que entender onde encaixar melhor as suas peças, quem são os titulares absolutos. O Cruzeiro agora perdeu o Fagner há poucos dias por lesão, aí tem o William. Então, é um time que está se ajustando bem. E o Flamengo, apesar de estar contratando, vai ter que passar pelo processo, Marco, de adaptação. Alguns jogadores até podem aparecer melhor nesse segundo turno, mas é aquela história. Tem muita gente aí, o Neymar mesmo, que a gente espera que tenha uma sequência melhor pelo Santos. É um campeonato longo e um campeonato que vai surpreendendo. Agora é a fase decisiva, Renata. Agora que nós vamos ver realmente quem é que vai ser o destaque, quem é que vai carregar o time nas costas. Sem dúvida, o Caio Jorge, nesse primeiro turno, seria o jogador mais bonito de se ver, mais técnico, mais efetivo. Peraí, doutor. Mais bonito é o Pedro Raul, doutor. Não, aí a sua escolha. Eu vou discordar, aí a sua escolha. Mais bonito é o Pedro Raul, a beleza do futebol é outra coisa. Essa sua beleza aí que você gosta não é a minha. Minha beleza é outra, né, doutor? Exatamente. Agora, eu também faço destaque ao brasão do Santos, que se não fosse ele, o Santos estaria em uma situação pior, né? Então a gente não fala de goleiros, né? E tem hora que a gente precisa tanto de goleiro. E o Brasão realmente foi um goleiro que fez muito favor ao Santos, aí fez um desempenho espetacular nesse primeiro turno. E aí, Ronaldão, para você, quem merece destaque? Daqui a pouquinho a gente vai falar de decepção também. Bom, decepção. Boa, decepção. Eu posso colocar alguns nomes ou um só? Não, fique à vontade. Porque se for um só, eu posso resumir. Memphis Depay. Dois, né? Memphis Depay. Vai, Corinthians! Ela perguntou pra mim. Fica na mão do gato aí. Sabe por quê, menina Renata? Por quê? Porque é um cara que foi muito cobrado, sabe? E ao mesmo tempo... ele ganha pouco pra ser cobrado, né? E ao mesmo tempo... Que já responderam, né? E ao mesmo tempo, menina Renata, ele... sem estar no gramado, dificulta muito outras peças no campo. Você falou do Caio Jorge, eu até concordo com você. E fora do campo, esse menino aqui, ele tá lá. Foi lá ver o Porquinho se estava machucado ou não. Ele não é cobrado, não. Ele que cobra as pessoas. Não, ele foi lá falar pro Porquinho. Você tá bem, Porquinho? Foi atropelado, ele que cobra o Corinthians. Você gostou dessa, né? É demais esse cara. Você vai copiá-lo, vai fazer igual na sua casa? Vou fazer uma feijoada, né? Não. Ai, que uma feijoada logo. Eu não vou ficar nesse negócio. Mas então, assim, agora falando sério. Caio Jorge, você matou a pau quando você falou de destaque. Porque o Caio Jorge, realmente, até aqui... Ele se destacou porque ele joga pro time, faz gol, e quando ele está ali ausente, longe da área, dificilmente cria-se oportunidade no Cruzeiro. E ele veio até aqui no programa, a gente conversou direto com ele, tá numa fase muito boa, tá a fim de jogo. Edu Dracena, na sua opinião, o Cruzeiro vai até o final brigando para ser campeão? Vai, Renato. Vai. Ele vai brigar até o final, de igual para igual, com qualquer equipe que tiver ali, Flamengo, Palmeiras, né? E ressaltando a questão do Caio Jorge, quando ele chega no Cruzeiro, ele chega lesionado. Então, ele fez um tratamento, ele operou o joelho, assim, entre aspas, né, com... Como é que opera entre aspas? Não, doutor, desculpa. Não, porque eu preciso Desculpa, eu me expressei errado. Saltou aqui. Desculpa que eu expressei errado. A cesta dele Ele tomou injeção. Lógico. Uma injeção no joelho. Não posso perder a brincadeira, né? Desculpa que eu expressei errado, tá certo. E obrigado pela correção. O Conde caiu da pilha. Ele entendeu um procedimento. Ele entendeu que você fazendo esse procedimento foi muito importante para ele retomar a carreira dele. Porque até então ele não conseguia nem correr direito. Mas como assim? Procedimento ou foi cirurgia? Foi procedimento. Foi procedimento. E eu estava lá, então eu vi como que foi o procedimento. Quem fez procedimento foi o Pedrinho. E ele está agora mostrando todo o potencial dele, entendeu? O Lucas Lima fez também procedimento. Procedimento. Você também fez, hein? Procedimento capilar. Olhando daqui, você também fez, Eu fiz procedimento capilar. O Capelante também fez. O Capelante fez. Pedrinho. Fez até na barba. O Pedrinho também. Agora, Everton Guimarães. Eu penso que se o Flamengo quiser ser o
campeão brasileiro, ele vai ter que contar com o Arrascaeta muito calibrado, muito bem até o final da competição. Porque é um jogador que também organiza muito bem as coisas no Flamengo e é um definidor, aparece na área para fazer gols. Agora, o Caio Jorge, até o momento, tem sido muito completo. Renata, em assistências e gols. Então, hoje, o Caio Jorge é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Inclusive, até o dia 15 de agosto, a CBF tem que divulgar para as federações e para os clubes os nomes dos jogadores que entrariam na tal da lista larga de 60 nomes para a convocação posterior do Carlo Ancelotti. E o Caio Jorge seguramente estará nessa lista, assim como o Everson, goleiro do Atlético. Uma informação que recebi de que eles, não estou dizendo que eles serão convocados para os 2 jogos de setembro. O que eu estou dizendo é que na lista larga de agosto, o Caio Jorge pelo Cruzeiro e o Everson pelo Atlético estarão na lista. O Caio Jorge é um absurdo que vem jogando. Quando chegou, gerou desconfiança. Teve muito coleguinha de imprensa daqui que colocou algumas ressalvas, sabe, Renata? Colocou algumas ressalvas no Caio Jorge, mas o que esse cara está jogando e méritos totais ao Léo Jardim, que deu ao Cruzeiro hoje, seguramente, o melhor aspecto coletivo do futebol brasileiro. Coletivamente, é um absurdo que joga o Cruzeiro. E isso contribuiu muito para o Caio Jorge chegar ao ponto que está, Renata. É verdade. E o Léo Jardim poderia nem estar no comando técnico, porque ele teve uma briga direta com o medalhão do futebol, que é o Dudu. E a diretoria, através do Pedrinho, eles bancaram a permanência do Léo Jardim no comando e os frutos estão aparecendo, porque o time é muito bem ajustado, é uma equipe muito forte, até oscila, como todo mundo, em algum ponto do jogo, mas ele se recupera. O que aconteceu ontem, não é? Abre o placar, aí depois poderia ter sofrido gol de pênalti, vai lá e ainda termina com 2-0 na conta. É roubado, né, também, porque o pênalti tinha que ter voltado. Tinha que ter voltado o pênalti também, o VAR pipocou, teve invasão. Meter a mão. Olha o Capelão. Cara, tá bem, não, ele tá com pulga. Hoje ele tá com pulga. Esse daí... Vai tomar banho amanhã, no sábado. YouTube, os eliminados da Copa do Brasil acham que terminou, acabou, que não tem mais sofrência. Eu não sei o que é isso. Tem sim, senhor, e é no YouTube, no nosso canal. Eu não sei o que é isso. Dessa gentalha. Corinthians e Palmeiras. Fácil, Palmeiras. Corinthians e Palmeiras. Fácil, Palmeiras. Mas assim, para você ter um conjunto, ainda mais num momento como esse, jogando em casa, você tem que ter um conjunto, né? Você não é banda, é ficar com conjunto. Essa teoria é boa, hein? Alguém ligou pra mim, piriri, 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 piriri. Alguém ligou pra mim, piriri, 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 piriri. Alguém ligou pra mim. Edu, tá bom pra você ou o que mais? Ah, problema é bola chegar. O que você mexeria? Por que mexeria? Mexeria, isso aí não vai passar no meio de campo, você vai jogar no contra-ataque. Vem pra bola, partiu pra bola, levantou no banco do gol, toque de cabeça, vai sair, Bidu, bateu! E sem contar que o Renato é o pai, né, do Inter. E sem contar que o Renato é o pai, né, do Inter. Ô, Renata, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Tô cansada de ser maltratada. Espera amanhã. Tô cansada de ser maltratada. Espera amanhã. Para de levar pro coração. O que é isso? É grupo, é coletivo, é comprometimento, é luta, é garra, é vontade de estar na Copa do Brasil, ganhar dinheiro, ganhar respeito, aplausos, vida tranquila. Que tristeza, mais uma eliminação na Copa do Brasil. Você tá trocando uma ideia já com o Capelani? Cara, aqui, ó, se eu mostrar isso aqui pra ele, ele começa a tremer já, ó. Aqui, ó, que o Cicinho me deu de presente, ó. Ele começa a tremer. Ele vê esse símbolo aqui, ele começa a tremer, tem tremedeira ali. Que foi, Capela? Qual é o problema aí? Tá com um tique nervoso? Eu tô preparando, já tô treinando. Já tô treinando os tapas que eu vou dar em cada banda aí, em cada lombo desses três aí que já estão cantando vitória. Se o Palmeiras nessa fase tá se apegando em história, eu também vou me apegar. Em 2005, São Paulo e Atlético Paranaense, taca. Que taca! Eu toco meu piseiro e todo mundo dança. E até quem não
menina dança, se remexe, se balança. No taca, 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 taca. No taca, 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 taca. Tem que respeitar! Tem que respeitar! O Furacão é pai de vocês! Aqui, vocês tremem! Prepare esse lombo que hoje tem, doutor! Desculpa, vou falar aqui sem medo de errar. A chance é 0, 0, 0 do São Paulo não passar do Atlético Paranaense. Então, a chance é 0, 0, 0 do São Paulo não passar do Atlético Paranaense. Então. Cara. Já não bastava o cara, mano, ser eliminado. O maluco ainda vai dormir. Sai não, por favor, não pode ser furacão deles, cara! Não tinha cama, pelo amor de Deus, faz a dancinha de novo, faz a dancinha! Cara, não. Gente! Eu falei que ele explica, não explica não. Eu falei que ele tava de tanguinha, velho. Tanto eu falando que a chance era 0, quanto esse vídeo, inteligência artificial. Não foi isso que eu te ensinei. A voz da sabedoria. Você não tem uma cuequinha pra dormir? É dor de barriga. Tem o pijama. Tá pedindo emprestado? É melhor voltar. Eu falo, tem que acompanhar o YouTube. Sgarbi. Não precisa acompanhar o YouTube, Você ainda é jovem, Sgarbi. Escolhe melhor a sua companhia. Palpite. Bom, vamos lá. Vamos começar com Palmeiras e Ceará. Ronaldão. Doido Pedro. 2-0 pro Pedro Ceará. Henrique ou Pedro Raul? Vai ficar um pra cada um, então. Fica um pra cada um. 2-0 Ceará. Vovô! Marco Aurélio Cunha. Palmeiras precisa reagir, né? 2-0 Palmeiras. Sgarbi. Cara, o Palmeiras não vai ganhar esse jogo, cara. Vai vai. ser 1-1. Chico Garcia. O Palmeiras vai ganhar por 1-0. Nossa, crise. Crise. E aí, Capelanes? A era Abel chegou ao fim. Mas esse jogo ganha. 2-1. Aonde a era? 2-1 é um bom placar. Eu vou de 2-1 também com o comigo. Palmeiras. E aí, Edu? Aonde a era Abel acabou, pelo amor de Deus. Já foi, já. Jogo duro, difícil, ainda mais eliminação na última quarta-feira. 1-0. Eliminação pra quem que foi a eliminação? 1-0, vou com o Chico. Vai ser jogo duro. Vamos agora para São Paulo e Vitória. Edu, já pega aí no ritmo. São Paulo 2-1. Capela. Instalamos a crise neles. 1-0 Vitória. Chico Garcia. Esse aí o Carilão vai segurar. 1-1. Ronaldão. Carilli 2-0 em cima do São Paulo e crise no São Paulo também. São Paulo 2-1. É o meu placar. E aí, Marco? 1-0 contra a retranca do Caribe. Nossa, que goleada. Sgarbi. A soberba não faz parte da minha vida, mas São Paulo vai ganhar esse jogo com certa tranquilidade. 3-1. A soberba não faz. O doutor falou 1-0 Corinthians a só. gente vai deixar para segunda-feira, né? Eu acho melhor, Não porque joga, né? vocês Final de semana não descansaram o joga. secador de vocês, que vocês usaram muito secador. Agora e o Inter? Vamos falar do Inter? Bragantino. Eu prefiro o Cruzeiro e Santos. Vamos Inter, menina. Vamos Inter. O Bragantino é um paulista também. Bragantino e Internacional, então, a pedidos. Edu. Renata. Vou no empate, 1-1. Capela. É na terra da linguiça? Isso. Em Bragança? Bragança. Então lá é picante. Vai ser 2-0 Bragantino. Meu Deus do céu. Ai. Sgarbi. E você sabe que estamos juntos sempre. Só que Bragantino. Até na eliminação, né? Vai ser 1-0 pro Bragantino esse jogo. Marco Aurélio Cunha. Ô, Jesus. Os dois estão mal, 1-1. Eita. Ronaldão. Fim da era Roger Machado. Que isso? Na terra da linguiça, 4-0 para o Bragantino. Olha, é desespero puro. 2-1 pro Inter sem nenhuma convicção. Nenhuma. Nem meia, nem nada. Chico Garcia. Meu Deus do 2-1 céu. para o Bragantino. Nossa, Chico. É isso, Chico. A mala, hein? Agora vamos para Cruzeiro e Santos.
E eu começo com você, Ronaldo. Valeu. 1 a 1. Valeu, Ronaldinho. Marco Aurélio, 1 a 1. 2-2. Sgar. Neymar faz 1, Caio Jorge faz 2. Isso, Neymar é mesmo, Neymar. 2 a 1 Cruzeiro. Jorge faz 2. Chico Garcia. Mas eu acho 3-1 Cruzeiro. E aí, Capelanes? Eu amo o Santos. É o maior clube do mundo. Aqui está um Santista. Aqui está um Santista. Vai ser 2 a 0 pro meu clube. 3-1 para o Cruzeiro. Opa. 3-1. E o Brasão tá machucado? O Brasão é o Brasão. Brasão, moleque. E aí, Edu? Sem muretar. Renata, coração dividido. Sem muretar. Não, coração dividido. Tem 1 uma a 1. música assim. Ah, tá vendo você? Agora, rapidinho, a jato. Flamengo e Mirassol. Edu Dracena. Ixi. 1 a 1 também. Capelanes. Eu vou torcer muito pro Mirassol. 3 a 0 Mirassol. Que isso? No Rio de Janeiro. Então 1 a 0. Chico. 2-2 esse jogo, hein? 2-2. Sgar. Mengão vai ganhar certeza, 2 a 0. Marco. 1-0 Flamengo. E pra você, Ronaldo? 1-0 Mirassol. 2-1 para o Flamengo e acabou. Que a semana que vem seja mais leve, Que semana mais linda. mais intensa. Um beijo, Neto chega com os donos da bola. Tchau, tchau. Beijo, bom final de semana.